Mais uma noite de webinar. Estava com saudade de vocês. Nosso último encontro foi dia 9, então temos aí algumas boas horas que não nos vemos, não nos encontramos nesse dial, né? Então sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema extraordinário: gestão das emoções. Quem nunca teve os problemas aí, nunca não conseguiu estar zen, não conseguiu estar sobre si no momento ali desafiador, né? Então, eu convido essa noite vocês a observarem aí um show de informações a respeito da gestão das emoções. Então, logo, logo vamos estar falando ali com a Samira. Eu tive que aprender ali o sobrenome dela, é Haral. E daqui a pouco a gente faz a introdução dela, tá bom? E aí, falando de forma breve, gente, como eu comentei, nosso último encontro foi dia 9. No dia 10 de abril, a gente teve ali uma participação juntamente ao Inova Sebrae. Foi um evento muito bacana. Quem pôde participar, nos acompanhou lá também. Tivemos muitas visitas da comunidade, de alguns estudantes também do DF. Foi um evento muito bacana. Convido vocês a estarem acompanhando nossas redes sociais para estarem verificando o que é que a gente anda aprontando aqui para Brasília, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Roberto Franaí, sou um homem cor parda, hétero, cabelo curto, usando óculos, projeto de barba tá avançando, tá? Tá, agora vai engrenar, tá? E aí eu convido vocês essa noite a estarem entrando no chat e estarem comentando se é a primeira vez que está nos acompanhando e a região, localidade de onde vocês estão nesse momento, tá bom? E aí, eu convido aqui a minha amiga Larissa para trazer nosso vídeo institucional, para apresentar ali brevemente nosso capítulo, o que, que a gente está realizando, tá, Larissa? Assim que puder compartilhar com a gente, por favor, Larissa. Você conhece o PMI? O Project Management Institute é a maior comunidade de profissionais de projetos do mundo. Somos uma organização internacional sem fins lucrativos, com o propósito de capacitar as pessoas para transformar o mundo por meio de projetos. Pelo reconhecimento internacional, agregamos valor à vida profissional da nossa comunidade por meio de certificações, padrões, cursos, publicações e diversos outros valores. Fundado em 1999, o PMI-DF trouxe as práticas do PMI para a comunidade do Distrito Federal, a capital do Brasil. Com sede em Brasília, o PMI-DF oferece diversas oportunidades: encontros de networking, cursos presenciais e online, workshops mão na massa, webinars com especialistas de diversas áreas, treinamentos in company e muito mais. Nosso café com projetos é ideal para ter o PMI-DF dentro da sua empresa. Também temos nosso programa de voluntariado, permitindo o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho. O PMI-DF cumpre sua missão ao atender os interesses profissionais de seus membros. Together we can! A utilização de boas práticas é fundamental para o sucesso de cada projeto. No PMI, os profissionais podem compartilhar conhecimento, discutir desafios comuns e aplicar essas boas práticas em qualquer área: setor público, privado, OSCs e ecossistemas de inovação. Com o propósito de maximizar o sucesso dos projetos e impactar positivamente o mundo, o PMI conta com mais de 700 mil membros e mais de 1,6 milhões de profissionais certificados. Nós somos mais de 14 mil voluntários, atuando em mais de 300 capítulos pelo mundo. Junte-se ao PMI-DF e faça parte dessa comunidade global. Aproveite os benefícios exclusivos: projectmanagement.com, guia PMBOK e outros padrões, cursos e conteúdos especializados, capacitações, clube de benefícios. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI-DF. Maravilha, Lari, obrigado. Aí agora eu convido o nosso presidente, Matheus Rocha.
a comentar o que que a gente andou fazendo ou aprontando aí nessas últimas 2 semanas, que eu sei que ele tem novidades fresquinhas para comentar ou compartilhar com a gente. Matheus, fica à vontade, por favor. Boa noite, pessoal. Como o Fran bem comentou, eu sou Matheus Rocha, estou presidente aqui do PMI Distrito Federal. Sou um homem cisgênero, de pele parda, tenho um cabelo grande cacheado, hoje está amarrado aqui com um coque. No meu plano de fundo, estou utilizando uma parede grafitada com a marca do PMI, é um plano de fundo aqui do Zoom. Estou usando uma camisa social de manga curta na cor azul, com alguns desenhos dourados nela. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer os voluntários que estão aqui fazendo esse dia de hoje acontecer. O time aqui, a Agatha, a Larissa, o Fran, a Renata, a Samira, que também está voluntária aqui com a gente hoje, tem feito um trabalho maravilhoso e muito impactante para a nossa comunidade. Né? Uma entrega que vem acontecendo com recorrência, é uma entrega que tem feito a diferença no relacionamento aqui do PMIDF com as nossas comunidades, porque os conteúdos vêm dar sugestões, né, do que vocês querem ver nos nossos eventos. Então, eu agradeço ao time que trabalha aqui para que isso aconteça. Agradeço a vocês por estar aqui com a gente mais uma noite. Tem sido maravilhosos esses encontros com temas diversos. Eu acho que isso é o que mais agrega para a nossa comunidade, não é sempre o mesmo assunto. Então a gente tem diversificado os especialistas que vêm compartilhar aqui e agregar valor à nossa comunidade. E das últimas semanas aí que o Fran resgatou, a gente teve um grande marco para os 15 capítulos do PMI aqui no Brasil, que foi a entrega do Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança, que aconteceu em Fortaleza, Ceará. Foi gerenciado pela Jéssica e por mim aqui de Brasília. E foi um trabalho que contou com mais de 60 voluntários envolvidos, dedicação dos 15 capítulos. Tivemos ali mais de 1.100 participantes. A Renata foi uma das líderes de frente ali, ela liderou a frente de comunicação do Congresso. Então, esse foi um grande marco aí dos nossos eventos e nos próximos dias você já deve receber informação aí do CBGPL 2026, que vai ser em Gramado, né, no Rio Grande do Sul, ali com o time do nosso presidente, Márcio, que vai conduzir e liderar essa frente. Então, eu convido vocês a continuar acompanhando o PMI-DF, continuar a sugerir temas para a gente. É importante que vocês deem um feedback para a gente do que nós podemos trazer, porque só assim a gente vai conseguir entregar exatamente o que agrega valor, o que é esperado aí por vocês. E para encerrar aqui a minha fala, eu desejo a todos que aproveitem essa noite. A Samira, eu dei uma lida ali nos conteúdos dela, no LinkedIn, visitei um pouco as redes sociais dela. Vai ser como o Fran comentou, um show aí de informação, um show de conteúdo que vai agregar muito em nosso dia a dia. E eu estou ansioso para saber se é normal, se está tudo bem. Às vezes a gente perdeu o controle das nossas emoções, porque nem sempre, eu confesso, a Renata me acompanha mais de perto, vê que a gente não consegue manter ali a linha zen. Então, Samir, estou ansioso para saber se é normal de vez em quando a gente perder um pouco de cabelo com tudo isso. Então, no mais é isso, pessoal. Aproveitem aqui a noite, né? Tirem suas dúvidas, falem no chat, usem o Franaí aí que vai estar moderando este encontro. Aproveitem, contem com o PMIDF, contem comigo, eu estou à disposição. E agora a Larissa vai passar um vídeo aí muito especial para a gente do PMIDF, que aí vai ser uma outra grande entrega e marco aqui para a gente. Larissa.
Lari, obrigado. E aí, gente, em primeira mão, vocês estão sabendo da novidade, então, que o EGP virou PMI Dev Summit. E eu estendo, assim como o Matheus acabou de realizar, o convite a todos vocês para participarem juntamente com a gente. Não é um evento, é uma festa. Então, venham participar com a gente dessa festa, tá bom? E aí, agora, sem mais cerimônias, tá? Vou convidar aqui a Samira Haral. Ela é psicóloga, master coach, especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Tem ali mais de 17 anos de estrada, de experiência em si. Atua como palestrante, consultora, mentora, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional por meio da gestão das emoções. Samira, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Eu sei que você tem muito a agregar a gente essa noite, mas eu já vi o seu material ali também e sei que você vai ter uma apresentação mais completa para fazer também. Mas seja mais uma vez muito bem-vinda, por favor. O palco é seu, a audiência é sua. Fica à vontade. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Agradecer o convite. É uma oportunidade aí de poder falar com o pessoal dessa área, né, sobre um tema tão importante que é a inteligência emocional, que é a saúde mental. E que, graças a Deus, vou falar dessa forma, né, algo que vem crescendo hoje, as pessoas estão buscando mais o autoconhecimento, as ferramentas da inteligência emocional. Então, eu vou pedir para quem está aqui ficar bem à vontade para perguntar. O Fran aí vai ficar né, lendo ali o bate-papo. Se tiver perguntas, então podem fazer, fiquem à vontade. E você quase acertou meu sobrenome, viu? Não é fácil mesmo, não. É que eu venho de uma origem árabe, né? E o sobrenome, a pronúncia é muito diferente, né? Escreve R-A-2-H-A-L, mas fala Rahal. Mas normalmente o pessoal fala Raal. Você falou Haral, né? Você só trocou. Mas é assim mesmo. Então vamos lá, eu vou pedir para Larissa colocar a apresentação. Eu montei essa apresentação para ficar algo mais didático, né? Para a gente conseguir ir acompanhando. E aí, à medida que a gente for avançando, tá? Quem tiver perguntas, fiquem bem à vontade. Bom, enquanto ela vai abrindo, eu vou falar um pouquinho de quem é a Samira, né? Eu sou Samira Rahal, filha de libaneses, mas nasci aqui em Brasília, sou bem brasiliense. Eu gosto de dizer que da nossa cultura árabe, eu gosto mesmo é da comida, né? E eu acho que todo mundo que teve a oportunidade de experimentar comida árabe vai dizer o mesmo. E é um povo muito alegre, é um povo que gosta de conversar, de confraternizar, e eu acho que eu puxei muito isso da minha cultura. Eu sou psicóloga, aqui de Brasília mesmo, me formei em 2005 no CEUB, e depois eu fui atuar na área de recursos humanos, fiquei na área de RH e empresas, RH interno, né, que a gente fala, mais ou menos uns 13 anos. Depois eu decidi sair, abrir minha própria empresa, e aí hoje eu trabalho com a parte de consultoria nas organizações, trabalho também com a parte de psicologia clínica. O coaching, ele veio depois para agregar, né, tudo aquilo que eu conhecia e que eu estava aprendendo, e algumas imersões em inteligência emocional. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na instituição do Augusto Cury, e aí ali eu aprendi muito sobre a gestão das emoções, né? E atualmente eu trabalho com palestras, treinamentos, consultorias, mentorias e a parte clínica, que eu sou apaixonada e não largo mesmo. Então vamos começar. Larissa, você consegue abrir? Que aí tá só a tela. Ela tá fazendo um ajuste aqui. Tá, sem Só um problema não. segundinho. Então eu vou falando enquanto ela ajusta, tudo bem? Maravilha. Então, para a gente começar, eu queria falar sobre o que é ser uma pessoa inteligente. Eu nem vou falar de inteligência emocional ainda. Vamos só para inteligência. Lá atrás, as pessoas falavam que para você ser inteligente, você deveria ter um QI desenvolvido, né? E qual era o QI mais desenvolvido da história? Einstein. Depois vieram alguns estudos falando sobre inteligência. E aí, só quem tem o QI mais desenvolvido é que é inteligente, as outras pessoas não são? E aí vem um cara chamado Gardner, onde ele fala das múltiplas inteligências. Então, ele veio estudar sobre a inteligência. E através das pesquisas e dos estudos, ele começou a perceber que existiam pessoas que eram inteligentes na parte da comunicação, pessoas que eram inteligentes na parte da matemática, na parte de relacionamento, na parte da percepção corporal. E aí ele fala das múltiplas inteligências. São 9 tipos de inteligência.
E aí o bacana é a gente pensar assim, quando eu estava na escola, que não tem muito tempo, né, gente? Todos aqui eu acho que tem mais ou menos uma faixa aí da adolescência, né? Uma idade mais ou menos assim. Eu ouvia muito dizer que só era inteligente aquelas pessoas que sabiam matemática, que faziam cálculos de cabeça ou que tinham um raciocínio muito rápido. E daí, quando eu conheci as múltiplas inteligências, eu entendi que não, que todos nós temos vários tipos de inteligência e que algumas pessoas elas têm inteligências mais desenvolvidas, né? Então, apareceu aqui, obrigada, Larissa. Como nessa imagem, né? Eu vou falar um pouquinho, ó. A gente tem a inteligência intrapessoal. O que é inteligência intrapessoal? São aquelas pessoas que já se conhecem bem, que desenvolveram a autopercepção e o autoconhecimento. Então, é o relacionamento eu comigo mesma. Existe a inteligência naturalista, que são pessoas que têm facilidade, disponibilidade para natureza, para cuidar de animais. Então, são pessoas que pegam aquelas causas naturalistas, né, e que vão com tudo para isso, que vão desenvolvendo projetos, fazendo a parte de voluntariado. Existe a inteligência lógica, matemática, que são as pessoas que têm facilidade com números, com raciocínio lógico, raciocínio mais rápido, né, quando a gente fala dessa questão mais matemática. Sinestésica corporal, a gente pode pensar nos jogadores de futebol, nas bailarinas, que são pessoas que têm habilidades corporais, que são mais sinestésicas. Visual espacial, eu brinco que a visual espacial é mais desenvolvida nos homens, vocês vão entender por quê, isso não é preconceito não. O cérebro masculino ele ajuda nesse sentido, que é estacionar um carro, fazer um mapa na cabeça, então você fala assim, em tal lugar. Normalmente, os homens eles já conseguem formar esse mapa, é a visual espacial. Mas tem muitas mulheres também que já têm isso mais desenvolvido. A parte linguística, que é a inteligência linguística, são pessoas que têm facilidade de comunicação, que elas, mesmo com aquele friozinho na barriga, ela vai lá na frente, fala em público, consegue se comunicar, consegue ser clara. A musical, que são pessoas que têm a facilidade do instrumento musical, às vezes aquela pessoa que escuta, né, e só de escutar já começa ali a dedilhar um violão, são mais afinadas para cantar. Interpessoal são pessoas que têm facilidade para ter esse relacionamento interpessoal. Então, normalmente são pessoas que são mais empáticas, que sabem se comunicar, que conseguem exercer mais a questão do respeito, de receber, né, de ser um bom ouvinte. Isso está dentro da inteligência interpessoal. E a inteligência existencial, que aí já são assuntos, né, vamos dizer assim, que essa pessoa domina, que tem mais a ver com a espiritualidade, com transcender, né, não ficar tão preocupado com as coisas do mundo, mas são pessoas que parecem até mais evoluídas, né? Então, ele diz que nós temos essas 9 inteligências. E aí eu brinco, né, quando eu estou dando palestra, eu falo assim, então, gente, a partir de hoje a gente sabe que todo mundo aqui é inteligente. Não existem pessoas desprovidas de inteligência, mas existe a pessoa que é mais inteligente em matemática do que aquela da linguística. E graças à neuroplasticidade mental, né, que hoje os estudos da neurociência estão muito avançados, a gente aprende, né, na neuroplasticidade que o nosso cérebro ele tem a capacidade de se reconectar a novos neurônios e de criar novos aprendizados. Então, se eu hoje não tenho tanto a inteligência visual e espacial, por exemplo, eu posso formar estratégias para que eu desenvolva essa inteligência. Como? Eu posso não usar mais GPS, porque o Waze ou o Maps, para quem tem essa dificuldade, vai facilitando a vida. Então, a gente tem que achar um desafio aí, né, para a gente poder seguir. Se eu não tenho a inteligência linguística tão desenvolvida, eu posso fazer um curso de oratória, eu posso combinar com pessoas próximas para eu fazer uma apresentação, para eu perder um pouco a vergonha e desenvolver essa parte. E se a gente parar para pensar na nossa história de vida, né, desde quando a gente era adolescente, desde quando a gente era criança, quantas coisas a gente veio desenvolvendo por conta dos desafios da vida, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes você está num ambiente ali com amigos, ambiente familiar, você acaba tendo que desenvolver essas habilidades e essas inteligências. Então, até aqui a gente falou do que é a inteligência. E aí surgiu uma outra inteligência, né, um pouco mais à frente, aí na década de 90, que foi a inteligência emocional. Pode passar, Larissa, por favor. E aí, o que define se uma pessoa ela é inteligente emocionalmente? A gente escuta muito, aquela pessoa equilibrada,
É aquela pessoa que não explode? O que vocês acham que é uma pessoa com inteligência emocional? Me ajudem aí. Quiserem abrir o microfone, que aí fica uma coisa mais participativa, né? Boa, boa. Vamos lá, gente. O que é que, para vocês aí, então, o que é que vocês acham que é ser ou Então, utilizar essa característica como uma soft skill? Também tem gente que diz que é uma soft skill. O que é que vocês acham? olha, eu acho que inteligência emocional é você lidar com os imprevistos de forma tranquila. É você conseguir gerir aquela vontade que você tem de explodir ou de falar algo ali para alguém e você conseguir se controlar em determinados momentos. Assim, é uma das partes que eu vejo que é, né? Sim, Tô certa, obrigada, Samira? Renata. Também. Faz parte, Boa, assim, Rei. dessa... E aí, é legal falar, né? Tô certo. Eu queria que vocês não se preocupassem com isso, porque se é certo ou errado, né? Que eu falo que não existe certo e errado, existe resultado. Então, cada um aqui vai trazer a sua visão e eu acho isso muito válido. Mas tá dentro, sim, tá dentro do que a gente espera da inteligência emocional, Renata. Ó, colocaram aqui no chat, né? Aquela pessoa que tem jogo de cintura com situações difíceis, está muito dentro do que a Renata falou. Alguém mais quer? A Natália quer falar? Levantou a Natália. mão. Eu posso falar? Eu entendo um pouco de inteligência emocional como você reconhecer o sentimento que você tem. Você está num momento tenso, que você começa a ficar irritado, você entende que você está com raiva, e daí você sabe o que você tem que fazer naquele momento. Tipo, você sai da Bacana. sala, ou pede licença, porque não reage, entendeu? Você só entende e tenta contornar aquela situação se conhecendo, né? Maravilha, Natália. Obrigada. A Perla falou capacidade de reconhecer e gerenciar. Maravilha. Alguém mais gostaria de falar? Posso falar? Claro. Assim, a maioria das pessoas falou relacionado com inteligência, relacionando inteligência emocional a conflito. Mas eu acredito que inteligência emocional é o todo. Então, não é só não explodir em momentos de tensão ou respirar fundo quando tem algum conflito que te deixa naquele momento desestruturado. Mas é saber lidar com as emoções, seja estar muito feliz ou estar muito triste, de uma forma em que você consiga viver de uma forma mais plena, por assim dizer. Maravilha. Obrigada, Mona Lisa. E esse sotaque é de onde, hein? Adoro esse sotaque. Ah, é de Fortaleza. Fortaleza. Adoro. Obrigada. Obrigada. Gente, Mira, Ah, eu oi. acho, me corrija também, né? Você falou que não tem certo e errado, mas a gente fica com esse mindset. Eu Sim, acho que sim. a nossa capacidade de enxergar um pouco os nossos sentimentos de fora, e não deixar se envolver completamente por eles, né? Quando a gente consegue se enxergar de fora e a gente parece que a gente consegue gerenciar o que está acontecendo dentro da gente melhor e com a situação como um todo. Sim. É porque parece que quando a gente olha de fora é mais fácil visualizar o todo, né, Agatha? Não, bacana. Obrigada. A Luana falou, a pessoa consegue, além de agir racionalmente em uma situação de emoção, consegue redirecionar sua emoção para algo produtivo, agregando resultado. Exemplo, cantor que diante da dor cria uma nova canção. Legal. Tudo isso que vocês estão falando, para mim, faz parte, sim, da inteligência emocional. Se a gente for perguntar para o Augusto Cury, né, o que ele acha da inteligência emocional, ele vai dizer que não existe inteligência emocional, porque as emoções não são inteligentes. E por isso ele chama de gestão das emoções, mas eu também gosto do termo inteligência emocional. O termo inteligência emocional nasceu na década de 90, como eu falei para vocês, por um psicólogo chamado Daniel Goleman, que ele identificou que existiam lá os 9 tipos de inteligência, mas por que algumas pessoas elas tinham vários estudos, elas tinham sucesso, né, na vida financeira,
tinham vários, sumiu agora, diplomas e títulos, e não conseguiam evoluir na vida pessoal e profissional, né? Às vezes era lá um destaque, um mentor profissionalmente, mas não tinha sucesso na vida pessoal e vice-versa. Enfim, ele começou a pesquisar o que as pessoas de sucesso, e aí, gente, sucesso aqui vai ser bem subjetivo, tá? Porque cada um vai ter a sua visão de sucesso. Mas o que era para ele uma pessoa de sucesso? Uma pessoa que tinha realização em todas as áreas, uma pessoa plena, né? Como a gente falou aqui. Então, o que distinguia essas pessoas? E daí, através das pesquisas que ele foi fazendo, ele falou sobre a inteligência emocional. E dentro do que ele traz, ele fala sobre 5 competências que a gente precisa desenvolver para ter mais inteligência emocional. Eu, Samira, gosto de dizer que todos nós temos inteligência emocional em algum nível. E assim como quando você quer ganhar uma barriga sarada aí, um bumbum na nuca, né? Você tem todo um processo, você vai na nutricionista, você vai para academia, você tem uma série, tem lá seu personal. E se você é resiliente, se você é persistente, você alcança o seu resultado. E com a inteligência emocional é a mesma coisa. Então a gente vai adquirindo o conhecimento, a autopercepção, mas se a gente não colocar na prática, a gente não vai desenvolvendo o músculo, tá? Entre aspas, o músculo da inteligência emocional, só para vocês entenderem dessa forma. O Franaí falou bumbum na nuca, cara do Paulo Vieira, né? Eu nunca ouvi ele falando esse termo, viu? Eu Mas já vi legal, bastante. legal, legal. Então ele fala da inteligência emocional dentro de 5 competências, que é a primeira, autopercepção. Então, a percepção das emoções. Alguém falou aqui, eu preciso perceber as minhas emoções. Depois que eu percebo, a segunda competência é o que eu vou fazer com essas emoções. Eu vou gerenciar. Como que gerencia? Então, é aprender a gerenciar. Terceira competência, automotivação. Quarta competência é empatia, né? Então, desenvolver empatia. E quinta competência, conseguir desenvolver bons relacionamentos pessoais, interpessoais. Aí eu pergunto para você, se você não reconhece as suas emoções, como que você vai reconhecer no outro a emoção dele? Então, não tem como, né, gente? Mas o que eu digo é que a gente pode trabalhar todas essas competências juntas. Enquanto eu estou me descobrindo, enquanto eu estou me percebendo, eu também estou com o meu olhar bem afiado para o outro, com o meu olhar bem empático com o outro. E eu vou trazer aqui algumas dicas. É claro que eu digo que eu queria resolver muitas coisas num momento como esse, ou às vezes numa sessão de terapia, que às vezes meu paciente vem com muitas questões emocionais, eu gostaria de ter um botãozinho, né, que a gente apertasse ali, ou falasse, não, toma esse remedinho aqui que vai dar certo, né? Mas é o processo. Pode passar, Larissa. E para isso, primeiro eu vou colocar aqui para vocês, se vocês acham que vocês são mais razão ou mais emoção. Por que eu peguei esse termo? Fala-se da inteligência emocional como a gente tem aqui 2 hemisférios cerebrais, né? Eles estão conectados o tempo todo, tá, gente? Não há uma separação. Estão aqui conectados. Mas os estudos mostram que o lado esquerdo, ele tem mais habilidades racionais. Então, a parte matemática, a parte da lógica, vamos dizer que está mais para o lado esquerdo do nosso cérebro. E já para o lado direito tem mais as questões emocionais, no sentido da impulsividade, da paixão, da empatia. A inteligência musical, por exemplo, fica mais para o lado direito do nosso cérebro, só que não tem como o cérebro trabalhar um lado só ou outro, qualquer um dos lados sozinho. Então, o tempo todo está interligado. Mas existem pessoas que são mais racionais e existem pessoas que são mais emocionais. O emocional não quer dizer que ele seja emotivo, porque às vezes a gente é emotiva, a gente é chorona, mas eu posso ser muito racional, tá? Então não é se você é emotiva, se você é chorona ou chorão. Mas você acha que você é mais razão ou emoção? Então eu vou primeiro fazer essa pergunta, quero que vocês respondam, pode ser aqui no chat. E depois eu vou trazer algumas afirmações aí de cada hemisfério cerebral, tá? Então vamos lá, vocês acham que vocês são mais razão ou mais emoção? Escreve para mim no chat. Razão, emoção. Ó, a galera é mais emoção por enquanto. Razão, emoção. Estamos equilibrados aí, né? Eu jurava que eu era mais emoção, eu descobri que eu sou muito razão.
Estamos bem equilibrados, olha. Bastante emoção e bastante razão, né? Ó, eu vou falar um pouquinho do hemisfério esquerdo, que é mais razão, do hemisfério direito, que é mais emoção. De cada um vão ter mais ou menos aí 10 itens. E aí não é um teste psicológico, tá, gente? Isso aqui não é algo de um inventário que eu trouxe, um inventário que a gente vai ver, não. É algo bem tranquilo, só para a gente se perceber. Não é para sair daqui se rotulando e dizer, não, eu participei de uma palestra com uma psicóloga e ela aplicou um teste e eu sou mais isso. Não, pelo amor de Deus. É só para a gente ter uma consciência, tá? Então vamos lá. Larissa, pode passar para mim, por favor. Hemisfério esquerdo. Pode passar. Ó, se você administra a vida como cumpre a agenda, pode passar devagarinho. Volta, Larissa, volta, Larissa. Obrigada. Administra a vida como cumpre uma agenda, como cumpre a agenda. Se você é aquela pessoa que bota na agenda coisas do trabalho, coisas pessoais, e tudo é milimetricamente calculado aí, né? Tudo tem que estar dentro da sua rotina, do seu planejamento. E aqui eu vou reforçar um pouquinho a questão da flexibilidade, tá? Quem é mais hemisfério esquerdo, racional, tem mais dificuldade de flexibilizar. Então, se a minha agenda é essa, eu tenho que cumprir direitinho. Pode passar, Larissa. É atento aos detalhes e não deixa passar um erro. Então, essa pessoa, ela tem um olhar mais atento a coisas pequenas, a detalhes mesmo. E ela tem dificuldade até de repente, elogiar ou ver aquilo que foi bom, positivo, porque ela está vendo o que pode ser melhorado. Então, ela não deixa passar um erro. Aqui, gente, eu vou falar de cada hemisfério de uma forma bem pura. Lembra que a gente é conectado e a gente tem os dois, tá? Mas eu vou falar bem puro aqui. Pode passar. É mais sério e tenso e às vezes desconfiado. Então, são pessoas que, para ganhar confiança, é um pouco mais difícil. Não é uma pessoa que se abre e conta da vida inteira. Não, ela vai chegar, vai observar, vai perceber e depois, talvez ela se sinta confortável. Pode passar. Toma decisão baseada no seu aprendizado do passado, pode passar, e informações de muita credibilidade. Então, ela vai levar em consideração tudo que ela já viveu. Então, são pessoas que podem ficar um pouquinho apegadas ao passado, esse é um dos cuidados, né? Então, ela fica ali olhando para o que já aconteceu, porque ela aprendeu com aquilo, e também informações que ela vai buscar relacionadas à decisão que ela tem que tomar. Pode passar. Julga tudo e todos como certo ou errado e como bom ou ruim. Então, é certo, certo, errado, errado e ponto. Lembra da flexibilidade? Se é muito racional, né? Se a pessoa é muito racional, ela vai ter dificuldade com a flexibilidade. Pode passar. É cético e muitas vezes acha que as coisas podem não dar certo, porque normalmente são pessoas do micro, né? Dos detalhes. Então, eu tenho que olhar tudo e pode ser que isso aconteça de ruim. Imagina um ansioso, uma pessoa ansiosa, que é mais hemisfério esquerdo. A ansiedade ela fica muito alta, né? Porque a pessoa vai sempre olhar para o lado negativo. Pode passar. Evita riscos desnecessários e busca ter ou estar no controle, porque o controle traz segurança. Então, se eu tenho o controle da situação, eu estou evitando os riscos. Pode passar. Planeja ao máximo e vive ansioso, pensando muito no que pode dar errado. Pode passar. Mesmo de boca fechada, os pensamentos estão sempre a mil. Pode passar. E vive sempre atento ao futuro, nas suas possibilidades e riscos. Percebe que o hemisfério esquerdo pensa muito. A gente tem uma média de 70 mil pensamentos por dia. Olha só, gente, 70 mil pensamentos por dia. Esses pensamentos, eles são inconscientes, são pensamentos conscientes, são pensamentos intrusivos, antecipatórios, trágicos, pensamentos positivos, então são muitos. Só que a gente não tem acesso a todos, imagina. Graças a Deus, né? Porque a gente não ia fazer mais nada, a gente só ia ficar perdido no mundo dos pensamentos. Mas aqui quem é mais racional pensa demais. Pensa em tudo que pode dar errado. Por um lado, é muito bom ter uma pessoa assim por perto, ou a gente ter essas características desenvolvidas, porque a gente vai conseguir ver tudo que pode dar errado, então a gente pode trazer possibilidades, algo novo, a gente fica observando, e aí sim eu me sinto à vontade, isso também é uma forma de se proteger, só que eu não posso ser tão racional, porque senão eu posso me tornar uma pessoa difícil,
uma pessoa inflexível, uma pessoa chata, tá? Por isso a importância dos dois hemisférios juntinhos. Beleza? Podemos passar para o próximo? Alguém quer falar, perguntar ou tá tranquilo? Acho que tá tranquilo, né? Ninguém falou nada no chat. Qualquer coisa pergunta, tá, gente? Tá tranquilo sim, ô Samira. Eu só tô aqui pensando aqui nos itens aqui. Eu não gabaritei ali, mas realmente eu me identifiquei com vários desses itens, né? Mas, Aham. apesar de ter essa atuação, principalmente na questão do trabalho, muito baseada no racional, aí eu brinco até em algumas pessoas aqui que já viram em outros momentos, e até mesmo em papos que eu já tive com a Renata e com o staff aí do PMI, o pessoal sabe muito que eu me conecto com a emoção, eu ganho energia, eu me revigoro através da emoção, nesse sentido. E aí eu fico Aham. exatamente nesse impasse, e, não vou dizer aqui de levar um equilíbrio, mas assim, eu fico realmente datado muito essa questão do emocional e da razão em si, no dia a dia, o dia todo. Claro, às vezes isso é cansativo, às vezes isso me traz como uma vantagem, né? Mas eu Uhum. acho interessante esses pontos principais aí que você já trouxe relacionado aí ao lado esquerdo, né? Ao hemisfério esquerdo. Não, bacana. Obrigada, Franaí. Imagina. Vamos lá, então. Hemisfério direito. Vamos para o emocional. Ó, administra a vida sem muito planejamento, é aberto ao que não foi previsto. Enquanto o esquerdo pode não ser flexível, esse aqui é flexível demais, né? Então, deixa. Eu gosto de falar que aqui é aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. É mais ou menos isso, pode passar. Não liga para detalhes ou os delega para outras pessoas. Na verdade, do hemisfério direito tem uma dificuldade, porque a visão é um pouco mais macro do que micro. E aí tem dificuldade, então não liga para detalhes, porque detalhes não são importantes, então acaba delegando para outras pessoas. O legal é que tem a visão macro, mas aqui o problema é se eu não consigo olhar para o micro, pode passar muita coisa importante, né? Pode passar. Entusiasta, risonho e otimista. Então, se eu tenho o hemisfério direito mais desenvolvido, eu tenho uma tendência a ser mais extrovertido, tá? É mais ou menos isso. Não quer dizer que porque eu sou emocional, eu sou extrovertido, tá, gente? São coisas diferentes. Mas eu tenho uma tendência a ser mais extrovertido. Pode passar. Toma decisões baseadas na intuição e no coração. E por isso é comum quebrar a cara. Então, é aquela pessoa que fala assim, ai, eu gostei tanto daquela pessoa, eu vou emprestar 10 mil para ela. Ou então, não, meu santo não bateu, né? Mais ou menos assim, é uma pessoa muito de sentir. Então, enquanto o hemisfério esquerdo é de pensar, o direito é de sentir. Pode passar. Observa o que está errado, sem julgar ou criticar, desde que não seja consigo. Então, ele olha para o outro com um olhar mais empático do que o do hemisfério esquerdo. Então, ele não julga, não critica. É claro que, se a gente levar o pé da letra aqui, tá, gente? Eu acredito que todo ser humano, em algum momento, faz um julgamento. Isso é normal. Mas aqui, o hemisfério direito ele é mais leve, ele se torna mais empático. Já o hemisfério esquerdo, não. Ele já é mais ferro e fogo, né? Lembra, certo, certo, errado, errado. Pode passar. Acredita em tudo, em todos, e muitas vezes não analisa o óbvio. Então, é muito comum essa pessoa quebrar a cara, que ela confia e acredita em todo mundo ou em muitas pessoas, né? Pode passar. É aventureiro, explorador e ama correr riscos. Pessoas do hemisfério direito não gostam muito de rotina. Elas preferem a liberdade, viver uma vida sem muito planejamento. E aqui o correr riscos eu acho que vai também de cada estilo de vida e de cada idade que a gente está. Mas normalmente é uma pessoa mais aberta ao novo mesmo, né? Ao que vai acontecendo. Pode passar. Planeja o mínimo e vive buscando o novo, porque ele gosta disso, ele gosta da liberdade, ele gosta... A rotina não é com a pessoa do hemisfério direito. Pode passar. Pensa, porém pensa com leveza e sem autocobrança. E pode passar. E vive o aqui e agora, deixando sempre que possível o futuro para depois. Vocês percebem como um é totalmente diferente do outro, né? Então aqui, enquanto o hemisfério direito vai ter mais flexibilidade, mais leveza, vai conseguir se conectar mais com pessoas, porque é mais empático. Por outro lado, pode perder prazos, pode deixar de analisar o óbvio, pode quebrar muito a cara. Então, daí, mais uma vez, a importância dessa comunicação entre os dois hemisférios. E quando a gente fala da inteligência emocional, também tem a ver com isso, né? Quando eu falo
de me conhecer e gerenciar as minhas emoções, de me da automotivação, de poder me conectar com o outro, ter empatia pelo outro. Tá tudo aqui, interligado, esses dois hemisférios cerebrais. Agora eu vou perguntar de novo, tá? Pode, Natália, pode dar meio a meio. Ah, boa pergunta, porque eu vou falar da resposta, né? Porque as pessoas falam assim, qual que é o certo, né? Qual que é o resultado? O melhor resultado. Não existe melhor resultado. Não existe melhor resposta, né? Existe o resultado. Então, não vou dizer assim que tem que ter 5 de cada hemisfério. Não é sobre isso, tá, gente? É sobre você observar. Como você tem lidado com as suas emoções? Será que você tem percebido o que você sente? Às vezes a pessoa passa por uma situação e tá lá tranquila, né? Parece que ela tá tranquila. Será que ela tá tranquila mesmo? Ou lá no fundinho aquelas emoções estão ali borbulhando e aquela pessoa não tá percebendo, não tá sentindo. O que eu mais recebo em consultório, tá? Doutora, eu tava vivendo a minha vida normal, tava tudo bem, e aí de repente eu tive uma crise de pânico. De repente eu comecei a sentir meu coração acelerar, eu comecei a ter a sensação de morte, e de repente, mas estava tudo bem. É estranho isso, né? Tava tudo bem, mas estava tudo bem aqui, ó, no que é consciente. Mas lá no íntimo, lá no fundo, onde você não olhou, onde você não se percebeu, estava em erupção. Então a crise de ansiedade, o pânico, a fobia, nunca é do nada, tá, gente? Nem é sobre isso que eu tô falando, vamos voltar aqui. Então não tem resposta certa, tem resultado, que é como você tem lidado com essas emoções, os resultados que você tem tido na sua alta performance, se você consegue lidar bem com suas emoções no seu trabalho, na sua casa, se você consegue se perceber, se você consegue chorar, né? Botar para fora. Tem gente que acha que chorar é fraqueza, mas eu falo que chorar é você conseguir colocar, expressar o que você está sentindo. Pensando nisso, vocês continuam com a opção anterior de vocês ou vocês mudaram? Quem é mais razão e quem é mais emoção? Coloca para mim no chat. Ô, Samira, enquanto o pessoal comenta aí no chat, então, que você Aham. pediu, eu queria comentar exatamente no ponto que você foi, que na realidade é bem cirúrgico. Aconteceu recentemente comigo uma situação exatamente parecida com isso, que eu estava me sentindo realmente íntegro, pleno, só que a pálpebra ficava, ó, de vez em quando, dando uns Tremendo, né? exatamente. E aí passaram-se alguns dias e eu buscando eu me refletindo bastante para querer entender o que estava acontecendo. E aí eu vi que tinha algumas coisas ali que não estavam tão aparentes, que na Uhum. realidade refletiam e me influenciavam para que eu tivesse essa característica sendo me influenciando e eu sentindo isso no corpo, né? Vamos dizer Uhum. assim. É claro, depois eu tomei as medidas ali necessárias, tomei outras ações, aí voltei a Sim, ficar tranquilo com relação ao que eu estava sentindo. Na realidade, o que nem que eu estava sentindo, era o que o meu corpo estava me fazia sentir dessa forma, né? De forma maravilha. indireta. Você falou uma coisa fantástica, Franaí. Meu corpo. O corpo da gente fala, gente, o tempo todo. Você tá ali, fala, não, tá tudo bem, tá tudo sob controle, aí a pálpebra, né? Tá tremendo. Minha mãe falava que era sorte, ou. Como é que é sorte? Não. Era alegria ou tristeza. Aí vinha assim e colocava, se for alegria, continua, se for tristeza, para. Não sei se é alguém dessa época. Mas não, é uma resposta do corpo. É um estado de estresse, talvez, né? Aquelas dores crônicas recorrentes, aquela enxaqueca recorrente, aquela dor no estômago, tudo isso é o nosso corpo falando. Mas obrigada aí pelo seu relato. Maravilha. Gente, o pessoal mudou. Mudou. Teve gente que era razão, virou emoção. Teve gente que era emoção, virou razão. Eu tô com o meu Instagram ligado aqui também. As meninas estão participando aqui. Muito bacana. E eu acho que isso é consciência. O primeiro passo da inteligência emocional é você ter a consciência. Isso aqui traz consciência. O que mais que traz consciência? Você se perceber no dia a dia. Às vezes a gente está conversando com alguém e aí a gente se percebeu o que a gente está sentindo. Às vezes a história do outro toca na gente de uma forma. Por que tocou, né, em mim de uma forma? Porque tem algo a ver com a minha história. E a gente tem que estar atento o tempo todo, né, para o autoconhecimento. Então aqui, ó, não existe melhor resultado, se é 5-5, 10-10, mas é o que isso o que tem acontecido na sua vida em relação às suas emoções.
Se você explode demais, se você acaba tratando mal aquelas pessoas que são mais próximas, se o seu corpo está dando sinais e você está ignorando esses sinais, se você tem sentido sintomas de ansiedade, insônia, gente, insônia, o que as pessoas não têm dormido tá demais, assim, né? Mas vamos seguir, porque eu vou deixar para o final as perguntas, vão guardando, ou então se quiserem ir perguntando, a gente vai avançando e vai voltando aqui. Que eu gosto de falar, viu? Senão a gente vai até meia-noite. Bora, pode passar, Larissa. E aí, beleza, né? Pode passar. Aqui é um vídeo, vamos ver se a Larissa consegue colocar aí pra gente assistir. Hi, John? Sorry I'm late. Hi, you must be Scarlet. Yeah, it's, nice to meet you. The pleasure's all mine. Oh, here, take a seat. Yeah, sure. Yeah, I hope you're hungry, cause I already ordered our food. Oh, great. I'm starving. I got us something that's low in carbs and high in antioxidants, so you won't get fat. Excuse me? Looks like you don't have that problem. Have you done some modeling? You've got amazing eyes. Sweet accent. That's French, isn't it? No. More like Wisconsin. Pure born cheesehead here. Have you ever had any cheese from Wisconsin? Oh, no, cheese makes me gassy. Oh, dinner's here! Let's spice things up. I hope you're excited for the main course. I know I am. Dinner is served. Oh my god, are you okay? I'm fine. Hey, my son's playing. Time for some real dancing. Olay, spin move, aloo. Jazz hands. What do you say? Time for some dessert? What's wrong with you? All the same. Whoa, wait, Scarlet! What do you want? Scarlet, look, I'm sorry. I was an idiot back there. Yeah, you were. What was all that? Look, I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be someone I thought you'd like. But I'd like to show you the real me. I don't know. We could go dancing. I like the sound of that.
Did you have anything else in mind? So, about that second date? Forget dating. Let's start a family. Muito bacana esse vídeo, né? Porque ele mostra exatamente o que a gente acabou de falar, de razão e emoção. E eu acho que, além disso, os perfis, né? Feminino e perfil masculino, e como que são os comportamentos. Pode passar, Larissa. Agora, olha, gente, eu quero que vocês vejam essa imagem. Imagina que você está passeando aí nas suas férias e você se depara com esse tubarãozinho fofo. O que acontece nesse momento, né? Quem não sabe nadar, com certeza vai virar um nadador profissional aqui. Vai ter gente que vai desmaiar, vai ter gente que vai fazer xixi na roupa, vai ter gente que vai para cima do tubarão, tá? Que vai achar que vai conseguir lutar com o tubarão, porque nesse momento o que acontece? O nosso cérebro entende que a gente está em estado de perigo e aí ele começa a liberar os neurotransmissores hormonais. Aí a pupila dilata, ele joga mais sangue para os braços e pernas para te dar mais movimento. Quando as pessoas fazem xixi, ou às vezes elas fazem dois, assim, né, naquela hora do susto, é o seu cérebro preparando o seu corpo para que ele fique mais leve. Tudo isso se chama luta ou fuga. Então ele está preparando o seu corpo para lutar ou para fugir, tá? Imagina que esse tubarão pode ser um tubarão no meio do mar, pode ser uma prova, pode ser um chefe, pode ser a sogra, pode ser uma esposa, pode ser os boletos, né? Então, é aquilo que te deixa em estado de alerta. E o nosso corpo, ele é tão inteligente, o nosso cérebro libera toda essa química e te deixa pronto para aquele momento. Imagina uma pessoa que vive em estado de alerta. Quanto de neurotransmissor hormonal seu cérebro não está liberando? Tanto de cortisol, tanto de adrenalina. E aí a gente entende por que as pessoas, os corpos, né, ficam com dores musculares, com dor de cabeça. Entende que é toda uma descarga. E aí nesse momento é o momento da luta ou da fuga. A importância das emoções. Eu recebo no consultório pessoas dizendo assim, Samira, eu queria não sentir raiva. Eu queria não ter essas emoções. E aí eu quero dizer para vocês que toda emoção ela tem sua função e toda emoção ela é muito importante. Então, por exemplo, a ansiedade. Qual é a importância da ansiedade? A ansiedade é a expectativa do futuro. Então, eu vou viajar, eu tenho uma expectativa dessa viagem, eu faço um roteiro, eu arrumo minha mala. A ansiedade, ela naturalmente deveria ser boa, deveria ser aquela preparação. Mas quando a ansiedade ela se torna algo com muita preocupação, com inseguranças, com históricos, né, passados, ou coisas que a gente viu na televisão, que a gente traz para a nossa mente, e aí vai criando aquele estado de alarme, mas de coisas ruins, coisas trágicas que vão acontecer, essa ansiedade se torna algo tóxico. E assim é com todas as emoções. Pode passar, Larissa. Se a gente não tivesse as emoções, seríamos totalmente racionais. Então aqui, naquela imagem do tubarão, a gente vai lutar ou fugir. Isso é a emoção que faz. Se a gente fosse só razão, imagina a cena. Eu vi um tubarão, então eu sou destra. Eu vou colocar meu lado esquerdo na frente, porque se o tubarão me morder, levar um pedaço, levar meu braço, pelo menos eu vou continuar escrevendo. E até a gente pensar nesse processo todo, a gente já foi engolido pelo tubarão. A emoção faz a gente agir rápido. Então, não queiram não ter emoções. Existem pessoas que são anestesiadas emocionalmente, que têm um embotamento emocional. Pessoas que, por algum motivo, decorrer da sua vida, da sua história, bloqueou as suas próprias emoções porque foi algo mais seguro. E provavelmente não foi consciente, tá, gente? Isso acontece a nível inconsciente. Porque é mais seguro, porque eu não quero sentir, porque tudo que eu senti me doeu. Então, existem pessoas que têm dificuldade de perceber as emoções mesmo e de sentir. São aquelas pessoas que tudo que você fala, ou tudo que você vive, ela reage da mesma forma. Então, uma coisa muito boa, ela reage de uma forma. Uma coisa muito ruim, ela reage da mesma forma. Ela não consegue expressar
não quer dizer que ela não esteja sentindo, tá? E aí aqui a gente vai entrar, de fato, nos 5 pilares da inteligência emocional. Pode passar, Larissa. Primeiro é reconhecer as emoções, que a gente já falou 500 vezes. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Pode passar. Como vocês vão começar a perceber as emoções de vocês? Eu gosto muito desse diário, que é o Diário das Emoções. Parece bem coisa de psicólogo, né, gente? Que é você escrever o que você sentiu, o que você pensou e como você se comportou naquele dia. É como se fosse um diário de bordo mesmo. Quantas vezes no nosso dia a gente para e pensa, o que eu senti? Quantas vezes? Eu acho que nenhuma. A não ser que você esteja já querendo se conhecer. E quantas vezes a gente olha para o outro e a gente percebe o outro, né? Às vezes fala assim, nossa, o fulano tá esquisito hoje. E aí, às vezes, o colega tá esquisito, tá com a cara amarrada, você faz uma brincadeira, parece que dormiu de calça jeans. Mas e você? Quanto você tem se percebido? Hoje as escolas, elas estão colocando inteligência emocional na grade curricular. Isso é muito legal. Na minha época, por exemplo, e eu acho que vocês também ouviram essas coisas, era, não chora, tá chorando por quê? Não te dei motivo para chorar. Homem não chora. E aí a gente fazia o que com a nossa emoção? A gente simplesmente bloqueava. A gente simplesmente ignorava, como se fosse algo errado. E o que eu falo para vocês hoje é, sentiu, vive essa emoção. Tá com raiva? Vive essa raiva. Alguns estudos mostram, olha que bacana, que o cérebro solta lá o neurotransmissor hormonal, tá? Por exemplo, sentir raiva. Ele vai soltar o neurotransmissor do cortisol. Ele faz isso durante 90 segundos, gente. Durante 1 minuto e meio é válido eu sentir raiva. Agora, não é válido eu sentir raiva a manhã inteira, o dia inteiro, a vida inteira. Vocês estão entendendo? Então, durante 1 minuto e meio, não estou falando para você ir lá marcar no seu relógio, que você só pode sentir 1 minuto e meio. Não, mas a gente precisa dar vazão ao que a gente está sentindo. Porque se a gente ignorar e começar a colocar tudo para debaixo do tapete, o que vai acontecer lá na frente? Então, durante o finalzinho lá do dia, né, vê um melhor horário para você, pega 5 minutinhos do seu dia. O que eu senti hoje? Eu senti raiva no trânsito, estava dirigindo e me fecharam, eu fiquei com raiva. O que eu pensei? Eu pensei em buzinar, pensei que eu podia ter um trator, que eu ia passar por cima desse carro. E como eu me comportei? Eu xinguei, eu abençoei aquela pessoa, eu buzinei. Isso é para você ter consciência. Daqui a pouco você não vai precisar escrever, porque você vai perceber isso na hora. Então é algo que você está aprendendo e daqui a pouco vem de forma bem fluida, tá? Pode passar, Larissa. O segundo ponto da inteligência emocional é lidar com essas emoções. Então, a primeira dica eu dei, que é você vivenciar essas emoções. Então, primeiro eu preciso sentir e dar vazão para essas emoções. E depois é como que eu vou lidar com essas emoções, o que eu vou fazer? Então, por exemplo, sentiu medo. Falei um pouquinho da raiva já, vamos falar do medo. O que é o medo? Qual a importância do medo na nossa vida? O medo nos impede de morrer. O medo nos impede de viver algo que pode... Eu só consigo pensar em dar a morte, porque o cérebro está ali buscando sobreviver. E o medo, ele ativa você ficar esperto, não atravessar a rua sem olhar, não andar em lugares perigosos. O medo serviria somente para isso. Mas a gente tem medo de falar em público, a gente tem medo... Me ajuda aí, gente. A gente tem medo de passar por uma... Sai da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. A gente tem medo. E aí o medo acaba sendo algo que te trava, que te atrapalha. Então, como que eu gosto de lidar com medo? Aqui eu vou falar de uma forma que não é um transtorno psiquiátrico. Por exemplo, se for uma fobia, se for um pânico, você precisa de ajuda, tá? Medo de lagartixa. Se for um medo de lagartixa, assim, entre aspas, normal, ok. Eu vou ensinar uma estratégia. Mas se for um medo de fobia mesmo de lagartixa, aí precisa de buscar um profissional para te ajudar, tá? Então, eu vou falar aqui de um medo de falar em público, algo que não seja tão impeditivo e que te cause tanto desconforto com tantos sintomas. A gente fala
terapia cognitivo-comportamental da dessensibilização sistemática. O que isso quer dizer? Eu vou entrar em contato com aquilo que eu tenho medo de uma forma leve. Como se eu tivesse que subir uma escada, eu vou de degrau em degrau. Então, se eu tenho medo, por exemplo, de falar em público, eu não vou falar, então tá, vou enfrentar meu medo, vou fazer uma palestra para 1000 pessoas, né? Não, calma. Eu vou lá e chamo 5 amigas e eu vou apresentar para elas os benefícios de um produto que eu estou usando no cabelo. Um exemplo, tá, gente? Uma coisa que vem na minha cabeça aqui agora. E aí eu monto uma apresentação, sei lá, vou usar minha criatividade, vou fazer de alguma forma para que eu consiga apresentar isso para as minhas amigas. Qual é o risco disso dar ruim, né? Vamos falar assim. É baixo, porque são pessoas que eu conheço, que eu tenho intimidade, são pessoas que eu me sinto confortável. E eu vou falar de um produto que eu uso. E isso é dessensibilização. Deu para entender? E aí, beleza, você foi lá, fez a apresentação. Era o que você queria? Era a meta que você tinha? Ainda não. Digamos que a sua meta seja dar um treinamento para, sei lá, 30, 40 pessoas, mas você já iniciou. Aí o que você vai fazer? Você vai ver como você se sentiu, quais foram os ganhos que você teve, porque foram muitos, né? De você enfrentar, de você conseguir. Ah, Samira, mas eu gaguejei, me deu frio no estômago, eu falei bobagem. Tá tudo certo, gente. É assim mesmo, é assim que começa. Digamos que você tenha medo de lagartixa, né? Na terapia a gente trabalha assim. A gente pega uma foto de lagartixa, se fosse o caso, tá? E aí eu teria contato com essa foto da lagartixa. Outro momento, talvez, eu vou treinar não sair correndo quando eu ver uma lagartixa. Então, é me manter no mesmo ambiente da lagartixa. Eu posso chamar alguém para tirar, mas eu estou ali no mesmo ambiente. E aí eu vou me aproximando aos pouquinhos. Você não vai virar amiga da lagartixa, não é sobre isso. Mas é você enfrentando os seus medos de uma forma gradativa, tá? Ó, Ana Paula falou, perdi o medo de dirigir, me desafiando em pequenas metas. Maravilha. Que me deixava confortável. Hoje me sinto hiper segura. Que bacana, viu? Ana Paula, é desse jeito. E aí, sabe uma coisa importante? É você ir validando os seus ganhos. Então, ao invés de você ficar se criticando, que, ai, nossa, eu fiz um percurso muito pequeno, eu deixei o carro morrer. Não, olha só, você saiu, você entrou no carro, você andou com esse carro. Então, é a visão, é o mindset, né? Como você está olhando para aquela situação. Eu não coloquei aqui sobre várias emoções, eu vou deixar, quem quiser, vamos fazer assim, anota sobre a emoção que você gostaria que eu falasse, e aí a gente fala no final, eu vou seguir com a apresentação, e aí eu posso voltar nas emoções, tá? Para a gente poder falar especificamente do que vocês quiserem. Pode passar, Larissa. Olha só essa pesquisa, gente. O Brasil é o número 1 em ansiedade e o 5º em depressão. Não é um dado legal, né? Eu queria falar que o Brasil é o número 1 em crescimento, em questão financeira e desenvolvimento, mas não é, né? Ansiedade e depressão. Antes da pandemia, isso aqui já era um número muito alto. Depois da pandemia, aumentou uma média de 25%. Então, eu falo que a melhor coisa para a gente trabalhar as doenças mentais é a gente prevenir. E como é que a gente se previne? Desenvolvendo a inteligência emocional, cuidando da saúde mental. Samira, mas eu já estou ansiosa, ou eu já estou no estado de depressão. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, tá? Eu vou seguir aqui no tema, mas a gente pode voltar, se vocês quiserem. Deixa eu ler aqui. Por que o medo de falar em público é tão comum? O medo de falar em público é o maior medo das pessoas. O segundo maior medo é o medo de perder as pessoas, mas o primeiro medo é de falar em público. Eu acredito que é porque você vai estar exposta. E aí, quando você está exposta, todas aquelas coisas sobre você que você pensa, se eu errar, eu não vou ser aceita, são pensamentos que não são conscientes, mas eles vêm como sintomas. Então, é a exposição que te deixa totalmente vulnerável, sem proteção nenhuma. E aí as pessoas ficam com medo de falar em público, tá? Laiane falou que pensou que fosse a Coreia do Sul. Não, talvez a Coreia do Sul seja mais alta. Coreia do Sul eu nem sei, mas Japão, com certeza, depressão é um dos mais... lá é um país que tem, como é que eu posso dizer, mais depressão.
Eu não vou saber dizer de dados, tá, gente? Que eu não pesquisei isso, mas Coreia do Sul eu não sei. Depois eu vou até dar uma olhadinha. Pode passar, Larissa. Olha isso. 1 em cada 2 pessoas sofrerá algum transtorno mental durante a vida. Aqui, gente, a gente está em 39 pessoas. Digamos que... Olha, fazendo conta. 18 pessoas. Umas 18 pessoas aqui vai desenvolver algum transtorno mental durante a vida. Deus me livre, né? Tá repreendido. Isso aqui são dados atuais, e eu tenho visto isso, vocês também devem estar percebendo isso. Pessoas com ansiedade, com depressão. Nunca se falou tanto de TDAH, pessoal. TDAH. Quanta criança com TDAH e autismo? E eu, como psicóloga, os estudos mostram que 2% da população tem TDAH. E por que está aparecendo tanto TDAH? É o nosso estilo de vida que não está legal. As telas, a quantidade de informação, as pessoas estão perdendo a conexão. A criança, às vezes, está em casa com o pai e com a mãe, está a mãe no celular, o pai no celular, a criança no celular. Então, eu acho que é o nosso estilo de vida. Então, falar de saúde mental, de estilo de vida, de viver uma vida mais saudável, é o que vai prevenir com que a gente não entre nesses números aqui, tá? Pode passar. Aí é o que você fará com essa informação. Terceira competência, automotivação. A gente aprende que a motivação é algo intrínseco, certo? É nosso, é de dentro para fora. Mas o que eu mais vejo nas organizações são pessoas esperando que alguém venha motivá-las. Então, a minha empresa precisa fazer ações para que eu me sinta motivado. Eu preciso que a minha amiga me chame para malhar, né? Porque com ela eu me sinto mais motivada. Enquanto que, na verdade, a motivação ela tem que vir de dentro. E eu escuto muitas pessoas falando de tem que ter motivação ou tem que ter disciplina. Por exemplo, se a gente pensar numa academia, tem que ter motivação ou disciplina para estudar? E aí eu penso na motivação como? Qual é a minha visão de futuro? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu acordo todas as manhãs? Qual é o meu papel no trabalho que eu executo hoje dentro do meu ambiente de trabalho? Qual é o meu papel dentro da minha família? Vocês percebem que quando eu vejo sentido no que eu faço, quando eu vejo propósito no que eu faço, tem motivação. Porque se eu vou para o trabalho sem, sabe, eu vou pelo dinheiro, se eu estou em casa e eu estou ali, eu sou mãe, né? Inclusive, gente, eu tenho uma de 16 e uma de 6 meses, viu? Estou vivendo tudo de novo. Em fases diferentes. Está muito gostoso, está muito diferente. Então, se eu sou mãe, qual é o meu propósito na maternidade? Será que eu só tenho que me preocupar em dar escola, dar comida? Mas qual é o meu propósito na vida dessa criança? O que eu vou ensinar? Que adulto eu vou formar? Vocês entendem que é muito mais profundo? Eu lembro quando eu era estagiária na minha formação de psicologia, e eu fazia estágio num órgão público, né? E estagiário, não sei se continua assim, mas imagino que sim, é mão de obra barata, trabalho escravo, né? E eu arquivava documentos. E eu sei que eu só arquivava documentos, arquivava. E aí um dia eu falei assim, tá, eu tenho minha bolsa, que bom que eu tenho, eu ganho aqui, eu como onde eu quero, eu gasto com as minhas coisas, mas eu não estou feliz. E aí eu fui pedir para sair do meu estágio. Aí minha chefe virou para mim e falou assim, Samira, antes de você sair, você sabe a importância do seu trabalho? Gente, eu queria rir na cara dela, porque não tinha importância nenhuma o que eu fazia, pelo menos era o que eu pensava. E aí eu falei assim, eu acho que não tem importância. Aí ela falou assim, olha, você já viu que você arquiva? Eu falei assim, sim, eu arquivo atestado médico, eu arquivo papel de perícia, era só essa parte de saúde ocupacional. E ela falou assim, então, o funcionário, quando ele vem aqui é porque ele precisa da documentação para passar por uma perícia, ele precisa da documentação para poder sair de licença. E quando ele chega aqui e vê a pasta dele organizada, quando ele consegue ter acesso à documentação, você tem noção o quão feliz essa pessoa fica, porque lá fora é tão difícil, tudo que ela passa, e quando ela chega aqui, ela recebe atenção, ela sabe que você cuidou. Gente, ela falou de um jeito que eu me senti
a estagiária mais importante. Eu falei assim, sério que eu faço isso? Ela falou assim, imagina a família desse colaborador, ela ainda falou isso. E aí eu comecei a olhar para esse trabalho com um propósito. Eu falei assim, nossa, que legal, então eu vou continuar fazendo direitinho, porque eu ajudo muitas pessoas. E depois, claro, né, eu fui atuar em outras áreas, porque eu também queria aprender. E dali para frente, me ensinou tanto, né? Naquele momento eu tinha 22 anos, talvez 21 anos. Me ensinou tanto que hoje em dia, quando eu estou reclamando de alguma coisa, porque eu reclamo também, né? Eu falo, opa, peraí, deixa eu olhar com esse olhar mais, sabe, de motivação mesmo, e de propósito. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui, pode passar, Larissa. É essa frase, por que você levanta da cama todas as manhãs? E lembrar disso todos os dias. Se você tá assim, eu só levanto porque meu despertador toca, eu tenho que levantar porque eu tenho que levar meu filho para a escola. Busque ajuda para você poder se conhecer, se conectar, identificar o que é propósito para você. Quer falar, Franaí? Quero. Ah, sei lá, eu tinha aproximadamente uns 18, 19 anos de idade. E aí foi quando eu identifiquei o que era meu propósito real. Ah, e eu vi que quando eu identifiquei isso, várias coisas automaticamente foram mudando na minha vida. Eu até comentei hoje mais cedo com o meu time essa questão de estar associado a propósito, que dinheiro é bom, é importante na vida, mas Sim. não é o que te leva para a continuidade da coisa, não é o que te dá realmente essa motivação, levantar no outro dia, ou até mesmo fazer alguma coisa fora do teu horário comercial, Sim. né? Quando você está proposto e tem essa conexão, você vai além disso, e muitas vezes você consegue entrar naquela questão do flow, que não vê o tempo Flow. passar e vai, mas voltando aqui à situação. Eu tinha ali aproximadamente 19 anos e eu tinha muito daquela, não é uma síndrome, mas a gente gosta de comentar como se fosse uma síndrome, que era a síndrome da música do Fantástico. Aham. Que era o quê? Era muita gente, a gente assistia muito TV ainda em época, e quando dava aquele determinado horário ali, no domingo, aproximadamente às 22 horas que encerrava o programa do Fantástico, ia entrar ali acho que era o Domingo Maior, aí você, poxa, acabou meu momento de alegria, de desfrute e tudo mais, e aí eu vou ter aqueles outros 5 dias de ralação, de trabalho, de que a vida parece que não funciona, não passa, e aí eu vi que cara, amanhã é segunda-feira, amanhã é um dia que eu posso fazer tudo que eu queira novamente. E com esse tipo de conexão, como eu disse, eu vi várias barreiras ficarem para trás, eu consegui me conectar mais com as pessoas com quem eu atuava, com os clientes, com os fornecedores, com o meu próprio relacionamento em casa, com meus familiares, mas porque eu consegui me conectar. Eu não era mais alguém que era aquela questão do 5 por 2, entendeu? Então eu era motivado que eu tinha a minha vida pessoal e a minha vida profissional, só que em momentos outros eu interrelacionava elas. Então não tinha, como dizem, não existe o Franai pessoa, profissional e o Franai pessoal. O CPF é único. Só que quando você consegue tá alinhado com o seu próprio propósito, você identificar o equilíbrio entre o profissional e o pessoal é muito mais fácil. É muito mais fácil. Exatamente. E aí eu só queria comentar isso que eu lembrei dessa história da síndrome da música do Fantástico no passado, e aí teve Sim, esse gancho aí com o propósito que você trouxe. sim. Eu já vivi isso também da síndrome da música do Fantástico. E toda segunda-feira de manhã, na época eu era gerente de RH, toda segunda a gente tinha reunião dos gestores. Gente, que sofrimento aquela reunião. E aí eu amanhecia com dor de cabeça, eu amanhecia com dor de garganta, e era só segunda-feira. Segunda-feira eu tava doente. Aí eu falei, opa, isso não tá normal. O corpo falando, né? É bem isso mesmo. Então é isso, ó, gente. Por que você levanta todas as manhãs? Pode passar, Larissa. Quando você encontrar o seu verdadeiro porquê, você terá força, foco e amor para enfrentar qualquer como. Isso aqui é muito real. Quando você sabe o porquê você está fazendo o que você está fazendo, você vai enfrentar os desafios. Não vou dizer que vai ser fácil, mas você vai. Né? Tem o significado, a significância. Vamos lá, pode passar. A quarta competência é empatia. E, de verdade, empatia não é fácil de desenvolver. Até falando de cérebro, a empatia ela é desenvolvida numa parte
em que o nosso cérebro fica bem aqui no meiozinho, mais para baixo, perto ali da amígdala cerebral, que é uma das áreas de mais difícil acesso ao cérebro, para vocês terem uma ideia. E aí, como é que a gente desenvolve empatia? Empatia, gente, não é só você sentir o que o outro sente, porque eu acho que a gente nunca vai sentir o que o outro sente. Eu vou falar da teoria do que é empatia, mas eu também vou trazer o meu ponto de vista, tá? Na prática do que eu vejo em consultório e de coisas que eu vivi e de coisas que a gente vive. Então, empatia é você olhar pelo olhar do outro, é você sentir o que o outro sente, é você se colocar no lugar do outro. Só que tem um detalhe, você não viveu a história do outro. Você não sabe o que o outro pensa, o que o outro sente. Muitas vezes, quando algo acontece, né, na vida de alguém, vamos pegar um caso, uma pessoa que perdeu um bebê. As pessoas falam assim, vai dar tudo certo, Deus é contigo, Deus sabe de todas as coisas, daqui a pouco você engravida de novo. As pessoas falam isso para ajudar quem está sofrendo, só que não ajuda. Então, quando a gente fala de empatia, o que você pode fazer para você ser empático com aquela pessoa, para você prestar uma ajuda para aquela pessoa, é você falar assim, olha, eu não sei o que você está sentindo, mas eu estou aqui. Eu posso te dar um abraço? Você quer falar? Você quer que eu te escute? Porque às vezes a pessoa só quer falar, ela só quer sentir. Então, uma dica que eu dou em todas as palestras que eu falo de empatia, não fica achando solução, porque isso é ser simpático. Ser simpático é diferente de ser empático. Então, quando a pessoa vier com algo para você, escuta o que aquela pessoa está falando, apoia, pergunta se você pode fazer algo para ajudar. Igual quando morre alguém da família, né? A gente fica até sem palavras. Assim, o que eu vou falar? Nada do que você falar vai amenizar a dor daquela pessoa, mas só o fato de você estar ali para aquela pessoa, você já está ajudando. E aí, numa situação do dia a dia, né? Como que eu vou desenvolver essa empatia? E aí, gente, olha só, as horas dos momentos de raiva. Quando você está ali numa situação e você sente raiva da pessoa, como ter empatia diante da raiva? Existe uma técnica chamada, o Augusto Cury fala, silêncio proativo? Silêncio dos sábios, né? Vou falar até de provérbios. Você vai ficar calado durante 5 segundos, você vai apenas sentir aquilo, você vai apenas absorver aquilo, então vem alguém falar com você e você vai ficar 5 segundos sem fazer nada, sem ter a impulsividade. Só que durante esses 5 segundos, eu preciso que você racionalize e fale assim, o que eu vou ganhar se eu reagir? Será que é importante reagir nesse momento? Então, é você fazer perguntas, né? Então, a gente chama de autodiálogo isso, fazer esse autodiálogo nessa situação de conflito. Vai praticando, você vai testando. Samira, 5 segundos é muito pouco para mim, então vai para 10 segundos. O ideal é não agir de forma impulsiva. A impulsividade, ela é do hemisfério direito, ela é da emoção, faz parte. Mas quando a gente fala do equilíbrio, é o que eu vou fazer, né, com essa emoção, você vai para a estratégia racionalizar. Então, o que eu estou sentindo agora e o que eu vou fazer com isso? É basicamente isso. Só que tem horas que a gente não consegue. Alguém te fechou no trânsito. Como é que você vai ser empático com essa pessoa? Não é dando dedo, não é dando. Você vai pensar, talvez essa pessoa está com dor de barriga, ela está com pressa. Ou então talvez essa pessoa está indo para o hospital porque tem alguém passando mal. Talvez não seja nada disso, mas você está tentando ser empático numa situação em que te gera estresse. Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente e ela tem um histórico com uma prima muito difícil, só que ela ama muito essa prima, enfim. E a prima mandou uma mensagem para ela falando coisas horríveis. E na hora da sessão ela chorou bastante, porque é uma prima que ela gosta. Eu falei para ela assim, olha, fulana, não é sobre você. Porque ela veio e ela descascou e ela jogou um caminhão de lixo, porque foram coisas horríveis que ela falou, que não é sobre você. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, por algum motivo, ela está com aquele sentimento. Você pode ter provocado ou não, mas ela cultivou aquele sentimento. E aí ela veio agora e despejou sobre você. Você decide se você vai carregar isso para sua vida ou não. Parece simples, né, gente? Eu sei que não é, porque você está ali tomada de emoção.
Mas quando você sente e você pensa sobre aquilo, o autodiálogo que você faz, a reflexão que você faz, você decide qual é a estratégia que você vai ter diante da sua emoção. A gente consegue fazer isso sempre? Não. Mas à medida que você vai treinando, vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais recorrente que você vá conseguindo conduzir suas emoções. Então não é bloquear a emoção, é sentir e colocar de alguma forma. E o ser empático é a mesma coisa. Então, na minha visão, Samira, de ser, tá? Eu não acho que a gente consiga ser 100% empático com ninguém, porque a gente não viveu o que aquela pessoa viveu, a gente não sabe realmente o que ela está vivendo. Mas quando a gente passa por uma situação parecida, digamos que eu vivi um aborto, então eu sei como eu me senti, e alguém vem e me conta de um aborto, eu vou me conectar de uma forma mais fácil, eu vou ser empática de uma forma muito mais fácil. Se eu nunca sofri um aborto, eu talvez não consiga me conectar com essa dor. Agora, imagine a gente ter que viver todas as dores para se tornar empático a tudo. Aí também não, né, gente? Então, a empatia é basicamente isso, é você se conectar e se colocar no lugar do outro. E diante daquilo que não há palavras, você vai se colocar à disposição para ouvir, para acolher e para abraçar essa pessoa. Pode passar. Samira, só um Oi. momento. Realmente você comentou que essa questão de, semelhante ao músculo, exercitar, praticar, para poder ter isso Esse mais resultado, né? exatamente, né? E aí, assim, vem muito forte aquela questão, e aí, claro, da mesma forma da prática, que precisa de agir ao invés de reagir. Reagir é realmente aquela questão da reação, é automático, ou nesse sentido. E Sim. para agir, a gente precisa absolver, entender o que aconteceu e aí tomar a ação adequada, por isso o termo de ação, né? De Legal, aham. sentido. E aí, espelhando o que você falou sobre o que aconteceu com a descarga que houve de informações agora eu não peguei se foi sua prima ou se foi. Não, a De prima uma da paciente, paciente, foi de uma correto. paciente. Eu tenho muito aquele exemplo, claro, é bobo, mas também serve de certa forma, que é aquela questão do navio. Ele está ali imerso na água, só que o que acontece? A água está do lado de fora e ele não permite que a água entre. Então pode vir claro, tem que ter a consciência, muita orientação e uma série de outros fatores, mas enquanto ele não permite que a água entre, então ele está pleno e consegue seguir, né? Então, Sim. só que eu lembrei agora para poder parafrasear. E ao Legal. tempo, aí eu não sei se tem no teu material aqui algo nesse sentido, a Luana Vieira perguntou aqui para gente, e como encontramos o nosso porquê? Aí eu não Tá. sei se está para frente em alguma coisa nesse sentido, ou se você quer trazer essa informação aqui para ela nesse sentido, tá Tá. bom? Não, eu quero. Não, a gente não vai mais falar de propósito, não, tá? Mas vamos lá. Luana, o nosso porquê, vou falar até de um caminho que eu percorri e que eu trabalho com os meus pacientes, né? Primeiro, tem a ver com o nosso autoconhecimento. Então, eu vou lá para os meus dons. Quais são os meus dons? O que eu faço naturalmente? Porque eu acredito que o propósito também está ligado aos nossos dons e talentos. Então, o que eu faço naturalmente? Por onde eu passo, né? Qual é a marca que eu deixo? Outra coisa, os talentos são coisas que a gente desenvolveu no decorrer da nossa caminhada, né? Então, habilidades que eu tenho, coisas que eu consigo fazer, coisas é feio falar coisas, né? Mas pra você entender, coisas que eu consigo fazer que possa transformar a vida das pessoas. Também tem a ver com o nosso porquê. Estado de flow, né, que a gente falou aqui. O que é o estado de flow? A psicologia positiva fala que são coisas que a gente faz que a gente está tão em fluxo que a gente não vê o tempo passar. A gente não sente fome, a gente não quer comer. E quando passa, você fala assim, nossa, já passou. Tem a ver também com o nosso propósito, com o nosso porquê. Coisas que você ama fazer. Toda vez que eu falo sobre o porquê, eu acabo trazendo muito no meu caso, tá? Porque acho que tem muito a ver com a minha profissão. No início, quando eu comecei a dar palestra, gente, eu dava muita palestra gratuita, até para pegar o jeito, eu também tinha vergonha de falar em público. E aí eu falava muito assim, as pessoas, mas quando você vai parar de fazer gratuito? Minha família falava, né? Eu falava assim, não sei, mas só de ver aqueles olhinhos brilhando, as pessoas no final falando assim, aquilo que você falou mudou a minha perspectiva, para mim já tá pago. Eu falava isso, né?
É mais ou menos isso, sabe, Luana? É aquilo que você faria. Claro que você não vai fazer de graça, porque pode estar ligado à sua vida profissional também, mas é aquilo que você faz sem. Que você não precisa cobrar por aquilo. Não sei se eu tô Poderia invertir, conseguindo. né? O que é que você faria de forma indiscriminada se o problema não fosse dinheiro? O que é que você faria, Pronto, né? Em legal. definitivo, né? Gostei, Fran, e é isso. O que você faria? Então, acho que essas dicas aí podem ajudar você, pelo menos, a iniciar. Tem um livro muito bacana chamado Ikigai. Eu não lembro o nome do autor, porque eu nunca lembro o nome do autor, tá? E eu vou ver se vem outro livro na minha cabeça. Se eu lembrar também, eu posso indicar aqui para vocês, tá? Mas a gente pode voltar a falar disso no final. Tô preocupada com o horário, porque eu não sei até que horas que eu tenho aqui. Não sei se o pessoal tá aí ou tá todo mundo dormindo, sei lá. Estamos E aí, gente, aqui. bota uns coraçõezinhos aqui na ferramenta pra gente saber se vocês estão despertos ainda ou não, por É, favor. porque no presencial a gente vê, né? As Sim. carinhas. Ah, legal. Samira, eu tenho esse Oh, livro Ikigai, eu ganhei de Maravilha. ah, legal. aniversário. Aí o autor Ah, é que o legal. Ken Moji, tipo Moji. Eu vou Bacana. escrever aqui no chat. Obrigada. Tá bom. Boa, E gente, já boa. ganhou de aniversário e já começou a ler? Leia, viu? Comecei, parei. É que ele não tem uma leitura tão fluida, não, mas ele é muito bom, viu? É bom mesmo. Bacana. Ó, estamos aqui escutando, teve gente que botou carinho, então pronto. No presencial a gente vai vendo os rostinhos, né? Então vamos lá, pode passar, Larissa. Ó, níveis de escuta, tá, gente? Quando a gente fala de empatia, ser empático é ativar nossa escuta. Então a gente tem 3 níveis. Pode passar mais 2 vezes para aparecer os 3 para mim. Isso. Primeiro nível, ignorando a outra pessoa. Então, quando a pessoa vem falar com você, e você tá ali mexendo no celular, você tá ali mexendo em alguma coisa, você fala assim, não, fala que eu tô te ouvindo. Como que a pessoa que tá falando, como é que será que ela tá se sentindo, né? E quando é você, né? Quando é você, você sabe como você se sente. A gente tem o segundo nível, que é a escuta seletiva, que é quando a pessoa só escuta aquilo que convém a ela. Então, às vezes eu tô conversando aqui com o meu colega de trabalho, e aí eu não estou prestando atenção, estou ignorando a outra pessoa. Aí ele fala assim, você viu lá que o pagamento saiu? Aí, opa, o pagamento saiu. Aí eu escutei porque era aquilo que eu queria, né? E a escuta na essência, que é a escuta empática, que é você ouvir, né? Escutar com o ouvido, com seus olhos, com todo o seu corpo. Então é quando você escuta verdadeiramente a pessoa, quando você se conecta. E aí quando que eu sei que eu estou na escuta na essência? Quando os meus pensamentos não estão a mil, eu estou aqui conectada, eu estou presente naquele momento, tá? Esses são os níveis. Então, para ser empático, a gente tem que ativar esse terceiro nível de escuta, que não é o mais fácil. O mais fácil é eu ignorar a outra pessoa. Pode passar, Larissa. A gente já está finalizando, tá, pessoal? E a quinta competência é saber lidar com o outro. Então, depois de tudo isso que a gente falou, quando eu trabalho cargos de liderança, por exemplo, né, pessoas que lideram equipes, como é que você vai lidar com a sua equipe? Você precisa conhecer a sua equipe. Então, você vai ver que tem aquela pessoa que é mais calma, que precisa que você fale de forma mais pausada, tem aquela que é ligada na tomada, tem aquela que é super proativa. A sua equipe não vai ser igual. Então, por que você vai tratar todo mundo da mesma forma? A sua equipe não é igual a você. E eu falo de equipe, mas eu estou falando aqui de filhos, eu estou falando de comunidades da igreja, lá, outras comunidades, estou falando da sua família. Então, por que eu trato as pessoas da forma como eu gostaria de ser tratada? Que a gente aprende isso. Tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E, sinceramente, eu acho que isso não funciona. O que funciona? Você conhecer o outro e tratá-lo como ele gostaria de ser tratado. Saber que aquela pessoa é mais ágil, eu tenho que falar com ela numa agilidade. Quando eu vou dar palestra para adolescente, por exemplo, eu tenho que falar em algumas gírias. Quando eu vou falar para os idosos, eu tenho que falar de forma mais tranquila, mais devagar, com menos temas modernos, né? Porque eu preciso me conectar ao meu público. E aqui é a mesma coisa, saber lidar com o outro. O legal aqui de saber lidar com o outro, tem um livro fantástico, que com certeza vocês já ouviram falar, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O autor Dale Carnegie, esse eu lembro. E esse livro, gente, ele foi escrito lá em 1900 e bolinha.
sei se é 40 e pouco, e é um livro atual, até hoje é um livro muito atual. Ele traz dicas para você conseguir lidar com as pessoas, é bem bacana, tá? Pode passar. E aí a pergunta que eu faço, pode passar. Você já quis mudar alguém? Com certeza, todo mundo aqui já quis mudar alguém. Às vezes está lá no meio de uma discussão, às vezes com o marido, com a esposa, com o chefe, a gente quer mudar as pessoas. E a gente não consegue mudar. Aí a gente acaba fazendo isso aqui, ó, manipulando, né? Fazendo com que eles sejam bonequinhos. E na verdade a gente só consegue mudar a nós mesmos. Quando a gente tenta mudar o outro, a gente acaba piorando aquela pessoa, porque a gente quer mudar criticando, julgando, falando o que ela fez de errado, como que é certo, né? Como que ela tem que fazer o certo? E não, ela é única, ela faz do jeito dela, com certeza ela dá o melhor dela, só que as relações são isso. Nós somos diferentes. Se a gente conseguisse, eu vou me incluir também, tá, gente? Porque eu também tenho desafios, né, nos relacionamentos. Se a gente conseguisse extrair o melhor do outro, entender que o que eu não tenho, ele tem, e a gente pode somar isso, seria algo fantástico. Mas a gente fica nesse looping, né, de às vezes querer mudar o outro. E aí o que eu digo aqui é, você pega uma situação de desconforto em um relacionamento, e aí você se pergunta, nessa situação, o que eu posso fazer para eu sentir diferente, para que eu me comporte de forma diferente? E aí você vai lá e faz por você. Isso traz uma mudança no ambiente, uma mudança da sua visão sobre o outro. Isso já facilita muito esse relacionamento. E aí, se o outro quiser, se o outro perceber algo e achar que precisa mudar, ele vai mudar. Se não, não vai mudar, mas você já mudou você para essa situação. Pode passar. Aí, uma perguntinha que eu gosto de fazer, né? Você acha difícil lidar com as pessoas? O que eu mais escuto é, nossa, é difícil. Responde para mim no chat, gente. Vocês acham difícil lidar com as pessoas? Coloca sim, não, sim, não. Acho muito difícil. Muito. É desafiador. Eu concordo. Eu gostei, Agatha. Tem gente que, meu Deus. Ó, com algumas sim. Com a maioria delas não, mas com as que são muito próximas sim. Legal. Obrigada pela sinceridade, viu, gente? E é bem isso. Mas aqui eu vou completar e eu quero que vocês reflitam sobre isso. Pode passar, Larissa. Talvez a pessoa difícil seja você. E por que eu gosto de fazer essa reflexão? A gente fala, ai, fulano é difícil, ciclano é difícil, mas será que eu realmente estou sendo empática com aquela pessoa? Será que eu realmente entendo a necessidade daquela pessoa? O que ela realmente está querendo trazer ou colocar? Aquilo que é importante para ela, que tem a ver com os nossos valores. E aí eu trabalho muito, gente, com a gentileza, com o amor, sabe? Você não sabe como agir com aquela pessoa. É uma pessoa difícil, trata ela com gentileza. Trata ela com amor. Você vai ver que você vai mudar o dia daquela pessoa. Testa isso, faz um teste, assim, coisas do dia a dia. Você vai lá na padaria comprar pão. Aí digamos que a caixa tá lá toda emburrada, mal-humorada, a gente percebe. Fala assim, bom dia. Dá um bom dia assim mais, né? Ou então agradece ela pelo trabalho, porque você sempre vai lá e compra pão. Você fala assim, ah, obrigada pelo seu trabalho, é muito importante que você esteja aqui. Coisas assim, você não vai mentir, fala a verdade, mas busca elogiar, busca tratar com gentileza. Você vai perceber como essa pessoa, ela vai atender você melhor, ela vai sorrir. Sabe, eu vejo muitas pessoas com muitas dores emocionais, poucas buscam entender o que está acontecendo, poucas buscam se transformar. A gente tem hoje uma média de 3% da população brasileira que busca desenvolvimento pessoal, tá? Olha só, 3%. E que bom que vocês estão aqui, vocês estão dentro dos 3%. Então, se eu estou aqui, se eu estou aprendendo sobre pessoas, por que não fazer diferença, né, na vida de outras pessoas? Pode Samira, passar. deixa eu fazer um pequeno comentário. Claro. Que muitas vezes passa desapercebido, mas o que acontece? A gente nasce, começa a crescer, entra em escolinha, começa a estudar, começa a evoluir,
termina ali o primeiro grau, segundo grau, entra na faculdade. Tudo isso, todo esse aprendizado, sei lá, aproximadamente uns 12 anos ou um pouco mais nesse sentido, a gente está falando de, muitas vezes, de capacidades técnicas. A gente Exatamente. aprende ferramentas, técnicas, abordagens, mas a gente realmente nunca tem esse momento para conectar ou aprender como se conectar com pessoas. Aí você entra no mercado de trabalho, o que que Tem um acontece? monte de gente. Tem um monte de gente com quem você vai trabalhar. Aí É, exatamente gera esse grande conflito. Então, aí é. onde as pessoas se destacam, ou então onde encontram seus primeiros grandes desafios nesse sentido. E aí, sem a menor sombra de dúvidas, um momento como esse, numa noite como essa, que a gente tem para você abrilhantar com o conhecimento que você está trazendo aqui agora, é uma quebra de paradigma gigantesco. De a gente parar Sim, um pouco, olhar para trás e refletir: caramba, por que que eu estou esse tempo todo sem aprender sobre isso que é tão importante quanto as outras disciplinas ou técnicas, abordagens, tudo que eu aprendi na vida até hoje? exato. Entendeu? Aí é o que eu queria só complementar. Ah, que lindo, gostei. Eu vou te convidar para as minhas palestras online, tá bom? Para você contribuir. Maravilha, sempre É que você lisonjeado. sempre, não, você traz um comentário que soma, bacana, bacana. E é bem Ótimo. isso mesmo, né? E foi isso que o Daniel Goleman viu. Eram pessoas capacitadas tecnicamente, mas que na hora do relacionamento tinham esses desafios. Eu, na época de RH, que eu trabalhava em RH, a gente teve que desligar uma colaboradora que era excepcional tecnicamente, mas ela não conseguia lidar com ninguém. Ninguém, ninguém. Todo mundo que a gente colocava na equipe, ela tinha que trabalhar sozinha. E como era uma rede de farmácias, a gente não tinha onde colocar ela para trabalhar sozinha, né? Mas olha, gente, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu quero complementar aqui e dizer assim, que na dúvida, ame. Na dúvida, ame. O que é amar? Não tô falando que você vai levar para sua casa, vai virar melhor amigo, não é isso. Mas é tratar como ser humano, tratar com respeito, com gentileza. Às vezes você quer estrangular a pessoa. Respira, pensa e trata ela bem. Vocês vão ver. Vocês podiam me contar depois. Depois eu vou colocar aqui também as redes sociais, né, para vocês seguirem. E aí depois vocês podiam falar, Samira, eu fiz a dica lá de ser gentil e olha, minha sogra me ama agora. E aí eu até lembrei agora pra gente fechar, tá? De uma história da sogra, eu vou contar do meu jeito, porque eu sou uma boa contadora de histórias, eu sempre dou uma inventada na história. A mulher procurou, ela estava com muita dificuldade com a sogra, e aí ela procurou uma pessoa que. Aí tá vendo? Eu vou contar a história e esqueço como é que é o nome do negócio. É uma pessoa que mexe com. Gente, é porque eu sou mãe de bebê, né? Eu durmo mal ultimamente, então minha cabeça não tá boa, não. É justificativa. Ela procurou uma curandeira, pronto. Procurou uma curandeira e falou assim: ah, eu queria me livrar da minha sogra, porque a minha sogra é muito difícil, minha sogra é isso, e falou muito mal da sogra. Ela falou: não, tá tudo bem aqui, ó, eu vou te dar esse remedinho aqui, você vai pingar, todo dia você vai pingar uma gotinha na comida dela. E aí você seja carinhosa com ela, porque ela vai começar a ficar muito mal, então para ninguém perceber que você tá envenenando a sua sogra. Ela falou, tá bom. Aí ela começou, ela pingava, ela era carinhosa com a sogra, era atenciosa com a sogra. Com 15 dias, essa mulher falou assim, gente, minha sogra é maravilhosa, porque a sogra começou a retribuir, né? Como que eu vou fazer agora? Eu não posso mais seguir com isso aqui, eu vou procurar a curandeira lá e vou pedir para ela me dar um antídoto, né? E ela voltou lá, aí a curandeira falou assim, olha, agora já era. Você tem mais 15 dias, então capricha no carinho, capricha no amor, dá tudo para sua sogra. Aí ela voltou, parou de dar as gotinhas, mas foi lá e deu todo o amor, todo o carinho. Passou 15 dias, a sogra não morreu. E ela voltou na curandeira. E ela falou assim: minha sogra não morreu, que bom, graças a Deus. Ela falou assim: minha filha, aquele remedinho que eu dei não era para matar sua sogra, mas o fato de você se aproximar dela e dar carinho, ser gentil, você conseguiu construir uma relação com ela. E agora ela é a sua sogra do coração, né? E aí, só para a gente complementar, pode passar, Larissa. Eu quero agradecer, tá, gente, a oportunidade de estar aqui. É sempre muito especial poder compartilhar um pouco do que eu aprendi, um pouco do que eu vivo.
Eu não contei das peripécias, mas eu piso muito na bola, eu tenho surtos também, tá? Que é o sequestro emocional. Mas tem melhorado bastante. E aí eu queria deixar à disposição para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, estou aqui à disposição. Vamos lá, gente. Quem quer trazer mais alguma coisa, quer pontuar algo? Rê, começa contigo, Rê. Gente, eu tô assim, vários insights. Eu poderia ter falado várias coisas, Samira. Toda hora vinha uma coisa na minha mente. Mas uma coisa que eu achei muito legal você falar, que é uma coisa que é cultural, não sei se aconteceu com as outras pessoas. Quando eu era pequena, minha mãe falava pra mim, e isso ficou na minha cabeça. A gente tem que tratar as pessoas igualmente, sempre igual. Mas isso, Sim. quando ela falava naquela época, era com um sentimento de você não diminuir e nem aumentar as pessoas. Só que na atualidade de hoje, só que aquilo para mim, como criança ou como adolescente, veio de uma forma diferente. E na atualidade de hoje, eu falo de uns 10, 15 anos para cá, você não pode tratar as pessoas da mesma forma, né? E isso que você pontuou, para mim, é muito importante e é algo que eu trago para mim, e isso eu aprendi não tem muito tempo. Tá? Isso Aham. tem o quê? Uns 15 anos que eu venho trabalhando isso, e eu acho que vem com a maturidade também, de você tratar as pessoas de acordo com como elas são, e não de forma genérica, tratar todo mundo igualmente, né? Isso é um erro que a gente comete. E eu achei Sim. muito interessante isso. Foi uma das coisas que eu anotei, mas tem várias outras aqui Legal, legal. que eu adorei, que eu gostei muito. Ah, que Mas bom. é isso, deixa o pessoal falar. Laiane. Obrigada, Renata, por compartilhar, viu? Boa Fala com a gente, noite. Laiane. Boa noite. Consegue me ouvir direitinho? Sim, sim. Perfeitamente. Sim. Eu faço das palavras da colega as minhas. Eu também estava com muitos insights aqui. Eu falo demais, mas eu vou falar desse esse sacode do nossa, eu sou racional ao invés de emocional. Eu sou razão ao invés de emoção, né? É, não sei se é porque parece, quando a gente se preocupa demais, pensa demais, parece muita emoção, mas isso me chocou, sabe? E parando para pensar, realmente faz muito sentido. Eu estava conversando até com uma aluna, eu acredito que ela esteja aqui assistindo também, eu falando que a minha cabeça ela parece ter o Jornal Nacional ligado o tempo todo. E aí eu deito, o Jornal Nacional ainda tá ligado lá, aquelas vozes dos âncoras lá, mas no caso a âncora sou eu, né? E aí eu tô 24 horas planejando, fazendo as coisas. Inclusive, eu tenho uma pasta no meu computador que eu chamo de metas tangíveis. Dentro dessa pasta, eu coloco planos, eu planejo muito. E aí, hoje, essa pasta já tem mais de 100 pastas dentro dela e mais de um monte de coisa assim. E a vida inteira eu fiz isso, de ficar planejando, planejando, planejando. E às vezes, eu me odeio muito por isso. Assim, é muito forte essa palavra, né? Mas essa coisa de não desligar, de estar planejando demais, e aí você planeja e não dá certo, isso é muito torturante. Gera muito sofrimento, né? Gera muito sofrimento. E eu falo, eu não dava esse nome, né? Mas eu costumava falar que existia dois tipos de pessoas, as práticas e as detalhistas. E meu sonho era ser uma pessoa prática, que é essa do hemisfério direito, né? Sim. E assim, ficou muito claro agora. Gostaria de agradecer mesmo. Ah, que bom, Laiane. Eu vou te dar uma dica, tá? Começa a adotar a palavra ouse. Seja ousada, tá? Que não deve ser muito fácil, porque a gente pensar tanto, né? Boa, Obrigada boa. por compartilhar, viu? Deixa eu fazer um comentário aqui também, Samira. Primeiramente, pedir pro pessoal que nos sigam mais uma vez nas redes sociais. Eu enviei no chat agora há pouco ali um link para nossa pesquisa de satisfação, para exatamente a gente entender se o que a gente está fazendo faz sentido para vocês, que a participação Legal. de vocês é que dita o nosso norte, o nosso trabalho, tá bom, gente? Então, é muito importante isso. E aí, Samira, uma perguntinha. Você, como especialista no segmento, aí eu vi que recentemente teve uma mudança, mas infelizmente já foi postergada para mais um ano aí, da mudança da NR01, que dita a Sim. respeito das diretrizes de segurança e saúde no trabalho para a inclusão ali de saúde mental.
Na sua Sim. visão, o quão impactante no sentido de importância isso é para os nossos profissionais em diferentes as áreas de trabalho? Quão importante isso é na sua visão? Tá. Deixa eu até te falar que foi prorrogado o prazo para as multas, mas que já está valendo porque a Ah, empresa precisa de um tempo, né, para se adequar. Então eles deram um prazo maior. Então as empresas elas não podem ficar dormindo no ponto e deixar para fazer ano que vem não, porque não vai dar tempo, né? então já estou corrigindo a minha informação aqui, então, tá? Já estou ficando mais atualizado. Já começa Não, não, agradecendo não. aí. Não, mas o pessoal tem falado isso mesmo, que foi prorrogado, né? Na verdade, foi Uhum. prorrogado para que as empresas recebam as multas. Mas a gente está no momento de educação, né, das empresas entenderem, porque, ó, sendo muito sincera, para mim que já fui de RH interno e hoje eu presto consultoria nas empresas, eu vou dar treinamento e palestra. Para mim, de verdade, é de suma importância que as pessoas tenham saúde mental e que tenham desenvolvido isso. É uma responsabilidade da empresa? Não acho. Acho que é responsabilidade de cada um, mas a empresa precisa também promover isso no ambiente de trabalho. Isso vai desde o clima organizacional, a cultura, a questão do assédio moral, então é treinar a liderança. Então eu acho que assim, se eu pudesse resumir, é de suma importância porque, mais uma vez, não adianta o cara ter toda a parte técnica desenvolvida se o ambiente dele é tóxico para ele, ele não consegue ser produtivo, não consegue ser criativo, pode ter um esgotamento, né, a síndrome de Burnout. É, Tem algumas empresas que eu trabalho que já se preocupam com isso, que é a minoria, mas já se preocupam. E aí eu estou muito feliz, sabia, com essa exigência agora, então acho que a gente vai conseguir aplicar isso melhor nas empresas. Vai ser uma necessidade agora, porque se a empresa não faz, a empresa vai ser multada. E aí eu acho que eles vão levar um pouco mais a sério e com certeza eles vão ver a produtividade, o índice de absenteísmo vai diminuir, atestado médico, imagino também por questões de ansiedade, depressão e esgotamento vão diminuir. Eu tô animada aí para ver os resultados disso. É porque, obrigado pela resposta, mas é porque, infelizmente, muitas das empresas veem isso como um custo, mas na Um realidade gasto, é um investimento, é um né? investimento. Na hora que a gente conseguir realmente quebrar esse paradigma, trazer essa Exato. conscientização e eles terem essa visão de que é um investimento, aí deslancha de vez, né? Com Gente, certeza. pedi aqui para vocês abrirem a câmera para quem puder, para a gente Fazer uma foto? isso, fazer aquele bom e velho print aqui para depois a gente estar publicando e Muito eternizar bom. esse momento aqui de participação de vocês, juntamente aqui a Samira Haral. Quase. Vai de novo. Samira Rahal. Arahal. Ixi, Isso, caramba. isso. Samira Arahal. Arahau. Ó, Meu Rahal. Deus. Sabe uma das coisas que eu casei com meu marido? Eu sou casada com ele há 17 anos, né? Porque Aham. ele falou meu nome de primeira, ainda soletrou. Olha. Aí ele ganhou meu Nossa. coração. Foi a única Nossa. pessoa que conseguiu. Fantástico, fantástico. Gente, então, mais uma vez, pedindo, quem puder abrir a câmera pra gente pra poder tirar o print aqui, a gente marca aqui esse momento, tá bom? Vou contar aqui até um 3 e vou tirar o print, aí depois eu tiro mais outro na sequência, tá bom? Tá Vamos bom. lá. Um, dois, três. Aí na sequência eu vou tirar mais uma vez. Um, dois, três. Antes de fechar aqui e dar o meu boa noite, eu não sei se a Renata, a Rê, quer comentar alguma Sim, coisa. sim, eu quero fazer um agradecimento, né, muito especial para Samira. Foi muito bom, Samira, ter você aqui com a gente e foi grandes ensinamentos e que eu acho que tocou cada um de uma forma especial, porque esse é um assunto muito delicado que a gente está trazendo cada vez mais e como você falou no início, que bom que isso está acontecendo, né? Porque é um assunto muito importante, nossa saúde mental. Agradecer os voluntários, né, que estão aqui presentes, Larissa, Ágata, né, Ana Paula, que não é do time de, de webinar, mas também é voluntário, a Perla, a Mona Lisa, tem muitos voluntários aqui da diretoria de eventos que ajuda, né, e colabora a gente fazer tudo isso. E uma palavra que você falou também foi a questão de propósito, né? E quando a gente fala de voluntariado, não tem como não Não falar tem de como. propósito, não tem como. Então, assim, foi algo que na hora que você falou, eu falei, cara, a gente está aqui por propósito, né? Todos nós, os voluntários, está aqui por um propósito. Então, meu muito obrigado por todos, né, que estão aqui fazendo tudo isso acontecer e muito feliz, tá? Com esse presente aí dessa noite.
Obrigada a todos. Maravilha, gente. Eu não sei se a Samira quer comentar algo, mas eu peço então que vocês nos acompanhem mais uma vez nas redes. Logo, logo a gente vai estar disponibilizando a agenda dos próximos webinars, dos próximos eventos, tá bom? Mas também tem acesso fácil ali no nosso Linktree. E meu muito boa noite, meu muito obrigado a todos pela participação aqui. Boa noite com vocês. Mais um webinar entregue. Samira, meu muito obrigado também pela participação. Você, sem sombra de dúvidas, trouxe uma chuva de conhecimento para nós. E é uma grande satisfação estar lhe conhecendo, tá bom? E é isso, gente. Eu quero Maravilha? agradecer mais uma vez, né, a todos os envolvidos. Agatha, me desculpa todas as vezes que eu deixei você esperando alguma coisa que eu tinha que te mandar. E dizer que eu tô à disposição, tá, gente? Me sigam lá no Insta também, com meu sobrenome é facinho de me achar. E se você ficou constrangido, não quis perguntar aqui, quiser perguntar no individual, pode ir lá no Insta que eu mesma que respondo, tá? Eu que administro minha página. E quando precisarem novamente, estou à disposição, tá bom? Tá bom, Maravilha. Meu muito maravilha. obrigado, gente. Meu muito boa noite. E Obrigada. nos Boa vemos em breve. noite. Até Tchau, Boa tchau. noite, logo. Boa Tchau, pessoal. noite. tchau. Boa Obrigada. noite, parabéns aí, pessoal. Amei, viu, Valeu, Samira? gente. Obrigada, Ana. Samira, se você quiser ficar um minutinho, enquanto o Tá, pessoal. joia. Sim.